Vida e saúde, e agora temos o prazer de receber em nosso programa Fernando Vieira Filho, que é psicoterapeuta, né? Especialista também em florais de Bach e psicossomática. Ele que é esposa da Eliane, que todos nós conhecemos e admiramos, e também está lançando um livro. Fernando, prazer em recebê-lo aqui. Prazer, doutor Alemar, prazer é meu e estar aqui com o seu público. É uma honra muito grande. Helena vai bem? Vai bem, graças a Breve Deus. ela estará conosco aqui. Deixa eu mostrar primeiro aqui o livro que o Fernando... dá para pegar aqui? Tá? Aqui. Isso. Gostaria que você falasse sobre o livro, Fernando. Então, esse livro ele foi escrito baseado numa tese que eu defendi, e é um livro que mostra o perdão como uma ferramenta terapêutica. E esse livro eu tive ele, antes dele ser um livro, quem orientou essa tese foi o Dr. Elias Barbosa, que é meu sogro. Saudoso, hein, doutor Elias Barbosa? E aí ele gostou da tese, tudo, e falou, você tem que transformar esse livro. Sim. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos transformar. Mas aí na época ele faleceu, tudo, e não chegou a ver o livro pronto. Certo. Tá? Mas é um livro que foi feito para ajudar as pessoas, que é um livro de cura. É um romance. E esse romance eu tive que ambientar ele lá na Áustria. E esse romance ele passa na década de 70, no final da década de 70, que foi a época que eu conheci o meu sogro. Então, fiz em homenagem. Que bom. Deixa eu te perguntar, Dr. Ekbart, é isso? Gostaria que você falasse sobre ele para nós. O Dr. Ekbart, ele é um médico, um psiquiatra alemão. E esse psiquiatra, ele teve um problema que ele perdeu a família na Segunda Guerra, e aí ele desgostou das coisas, tudo, e acabou indo lá para o Himalaia. E lá no Himalaia aconteceram já coisas... Já médico, não? Não, ele já era médico. Ele era um médico alemão. Sei. E ele perdeu a família quase toda no bombardeio. E só sobrou a filha caçula dele, que é a Christine, que é também personagem desse livro. E aí ele foi para o Himalaia, lá no Himalaia ele passou uns anos lá, e aí aconteceu uma série de coisas lá, que ele escreveu um livro na época, inclusive esse livro foi que salvou ele dos comunistas chineses que invadiram o Himalaia na época. Eu conto essa parte. E como o livro dele virou um best-seller, esse livro foi que salvou a vida dele. Interessante. E aí depois ele voltou de novo para a Alemanha, chegou na Alemanha, a Alemanha estava dividida, aí ele resolveu ir para o sul da Áustria. E aí lá... Deixa eu te perguntar, qual que é a relação, você tem uma explicação fantástica, ódio e amor? O Lemar é o seguinte, um grande problema do ser humano é justamente o amor. Principalmente quando esse amor, ele... É amor de verdade, né? Exato, Quando ama mesmo. Exato. Mas às vezes acontece nesse amor de entrar na relação aquilo que a gente chama de decepção. E a hora que a decepção acontece, aquele amor ele machuca. Machuca. Ele fica ferido. Aí esse amor ferido é o que a gente chama de mágoa. Há uma explosão, é isso? Isso. Depende do problema. Por exemplo, se for a pessoa, vamos supor, a pessoa ela ama demais uma determinada pessoa. Certo. Vamos dizer assim, uma esposa ou um marido. E de repente ela descobre que esse marido está com outra pessoa. Está traindo. Está traindo ele, ou vice-versa. Nesse momento, aquele amor que a pessoa tem, ele se machuca de uma forma instantânea. Então o que acontece? É como se fosse assim, um movimento. Certo. Aqui está o amor, aqui está o ódio. Naquele momento que a pessoa se decepciona, faz isso. Olha. Entendeu? A pessoa tem aquele surto de ódio naquele momento. E então naquele momento ele pode vir a cometer alguma loucura. Eu gostaria que você contasse, que eu achei interessantíssimo, né? A experiência que você viu como profissional lá em São Paulo, um rapaz que matou a esposa. Eu gostaria que você contasse, Fernando. Achei aquilo. A certa época eu atendi uma pessoa no
no presídio. Lá em São Paulo. Isso, que é a região lá de São Paulo. E aí o que acontece, Alemã? O sujeito lá era um sujeito que estava no processo de depressão muito grande, mas essa depressão dele era em relação à culpa que ele tinha. Estava preso. Né? Exatamente, estava preso. E lá na prisão ele estava nesse processo de depressão, e eu perguntei para ele por que tinha acontecido aquilo, o que foi que aconteceu e tal. Ele me contou a história de como ele matou a mulher dele com 25 facadas. E ele matou exatamente por causa disso, por causa de um surto de ódio que ele teve. Porque esse homem era um pedreiro, e ele um dia teve... Trabalhador, sujeito absolutamente honesto, correto. Sim. E um dia ele voltou para casa antes da hora. O trabalho dele terminou e ele voltou antes da hora. E aí ele chegou lá, a mulher ficou brava, começou a insultar ele e falou, ó, se você chegasse um pouco mais cedo, você ia me pegar na cama com outro homem. Aí ela disse para ele assim, na cara dele, na lata, supetão. Então naquele momento, de forma absolutamente instantânea, e essa conversa que ele teve infelizmente foi dentro de uma cozinha, tinha um facão de legume, ele pegou o facão, deu 25 facadas. E aí a mulher faleceu, e ele na hora já chamou o pessoal do resgate, e na hora já se entregou para a polícia também e acabou. E foi condenado a 25 anos. Deixa eu te perguntar, nesse caso, para vocês, né, você como profissional, ele não é criminoso? Olha, no meu modo de entender, não. Não. Mas ele cometeu um crime passível de punição. Sim. Tá? Porque ele feriu a Constituição, tudo, né? Matou, tirou a vida da pessoa. Mas assim, é uma coisa, viu, Alemar, que pode acontecer com qualquer ser humano. Por isso que eu coloquei no livro, só que eu mudei tudo a história no livro. Sim. Então, quer dizer, isso acontece com qualquer um. Esse grande amor transforma em ódio. É isso. Porque na realidade é como disse o Freud. O Freud falava muito nisso, inclusive ele escreveu um livro que chama Pulsão e seus Instintos. E ele mostrava o que nesse livro? Que o amor e o ódio são ambivalentes. O que quer dizer isso? Você dirige o amor e o ódio para o mesmo objeto, quer dizer, para uma mesma pessoa. É absolutamente normal. Porque o problema, viu, Alemar, da pessoa falar ódio, mágoa, essas coisas, é uma questão de crença. Porque essa é uma crença que já vem lá de trás, nós ocidentais, de que a gente acha de que ódio é uma coisa pecaminosa. E não é. Pois é, quando a pessoa fala assim, matei por amor. O que é isso? Mas matou por amor, mas num segundo ele teve ódio. Naquele momento de ódio, ele matou. Porque, o Alemar, é o seguinte, não tem possibilidade de uma pessoa ter ódio de uma pessoa se ela nunca amou aquela pessoa. Você está entendendo? Não existe isso? Não existe. Por exemplo, você está no trânsito, o sujeito que você nunca viu, ele te fecha o carro, te xinga de tudo. Naquele momento ali, você fica com raiva dele. Raiva. Tá? Mas passou 2, 3 dias, você nem lembra da cara do sujeito. Nem lembra. Agora, quando é um irmão seu que chega para você e fala assim, fulano, você é um vagabundo, isso é isso, é aquilo, você não vale nada. Você entendeu? Você nunca mais esquece o que o fulano falou. Aquele irmão seu. É verdade. Ele mexe Por quê? Com você, né? Porque como você ama a pessoa, aquele amor, quando a pessoa se decepciona, viu, Alemar, ele vira um amor machucado. Aí esse amor machucado é que a gente dá o nome, os sinônimos, que chama de ressentimento, mágoa, amor ferido. Mas o nome correto é ódio. E geralmente essas pessoas, como esse caso desse rapaz aí, depois eu gostaria que você completasse, que sim, a história é interessante, é uma coisa real. Né? Ele arrependeu do que fez. Claro que arrependeu. Ele arrependeu na hora que ele cometeu o assassinato. Que eu fiz, né? Ele viu a mulher lá cheia de sangue, chamou na hora o resgate. Entendeu? Ele já se entregou logo para a polícia e falou, não precisou nem de julgamento. E a parte depois que hoje ele está formando? Então, aí depois o que eu falei para ele? É o seguinte, já que você vai ficar aqui 25 anos, e o que você não pode fazer é ficar remoendo esse sentimento de culpa. Eu gostaria de ser um advogado. Exato. Entendeu? Ele não ficar com aquele sentimento de culpa, eu falei, vamos fazer uma coisa mais produtiva. O que vai acontecer? Se você ficar com essa culpa, todo esse remorso, você não vai voltar aquela mulher para trás. Eu teria que ocupar a mente dele. Exatamente. Aí eu sugeri o seguinte, eu perguntei para ele, vem cá, o que você tinha vontade de estudar? Ele falou, eu queria ser advogado. Eu falei, beleza. Você está entendendo? Então você vai estudar advocacia e mais. Quando você formar,
Você vai começar a atender pessoas de graça, sem cobrar nada, vai fazer caridade. E toda vez que você fizer uma caridade em relação a alguma pessoa, você vai fazer em nome dessa sua esposa que você matou. Você vai falar, ó, eu estou te atendendo de graça em nome dessa mulher. Porque na realidade ela era uma mulher complicada. Entendeu? Ali mas ele amava ela. Amava e ama ainda. Tá? Embora ela tenha já morrido, ele ama ainda. Que é normal. É por isso que ele ficou com ódio dela naquele momento. E cometeu aquele ato deslocado. Deixa eu te perguntar, Fernando, eu conheço um rapaz, até amigo nosso e tal, ele teve uma namorada, né? E a namorada terminou com a namorada, tem uns 8 anos e tal, mas para ele não existe outra mulher no mundo. O que é isso? É ódio. É ódio. Esse Como rapaz ódio? é ódio. Sabe por quê? Ah. Porque o que acontece? Quando essa mulher terminou com ele, ela decepcionou ele profundamente, Neymar. Pois é, mas ele quer. Então, mas ele quer o seguinte, porque ele está no processo, você está entendendo? Que ele está com uma mágoa muito grande dela. E geralmente, por que a gente fala no perdão? O que é o perdão? O perdão é o remédio que cura isso. É por isso que o Cristo vivia. Mas nem todo mundo perdoa. Nem todo mundo. Esse é o problema. Esse é o problema. Olha que coisa. Você está entendendo? Então o que acontece? Aqui no livro eu tento ensinar um processo de perdão, mas um processo inteligente, que não liga o perdão ao sentimento. Perdão é uma atitude inteligente que a pessoa tem que ter para poder se ver livre daquele dejeto que era o amor. Você está entendendo? Então, por exemplo, quando você perdoa uma pessoa, você se liberta. É uma libertação. Porque o que faz muitas vezes a pessoa ficar com um pensamento fixo na outra pessoa, que é o objeto da mágoa dela, é justamente aquele ódio que prende a pessoa por correntes invisíveis. E muitas vezes, quando você consegue perdoar, você se liberta daquilo. Há pouco tempo eu vi um rapaz que assassinou uma moça e tal, sim, e o marido dela disse, tipo, eu perdoo o assassino. Isso fez bem para ele? Para o rapaz? É. Fez. Mas também a gente não sabe se esse cara também falou que perdoa ele só para aparecer. Não, mas pelo jeito pela grandeza. E é uma grandeza também, não? Não, tudo bem, depende. Tá? Porque às vezes um ato de grandeza você não precisa ficar mostrando para todo mundo. Tá? Porque geralmente os verdadeiros atos de grandeza, eles são feitos todos na surdina. Tá? Você não precisa sair apregoando para todo mundo que você perdoa o assassino. Tá. Porque muitas vezes quando você fala, eu perdoo você está exercitando seu orgulho em cima daquele sujeito que matou. Tá? Tem esse viés também. Porque às vezes a pessoa quer aparecer na mídia, fala, eu estou perdoando fulano que matou minha família. Quer dizer, isso é brincadeira. Quer dizer, mas ele fala aquilo para aparecer. Deixa eu aprender. Porque se ele quisesse perdoar mesmo, ele não precisava falar para ninguém. Não precisa dar. Ele fala para ele com Deus. Deixa eu mostrar de novo. Gente, olha, esse livro aqui é fantástico. Do Fernando Vieira Filho. Cure suas mágoas e seja feliz. Achei esse título é seu? Ó, espetáculo. É uma sugestão. Dá, Giovanni, para mostrar mais uma vez o livro? Encontre na alternativa, onde mais? Encontre na alternativa, na livraria Ponto de Luz, que é ali na... Como é que é o nome? Ali na João Pinheiro. Isso, e encontre em todas as livrarias virtuais do Brasil, que é a Saraiva. Pronto, Giovanni. Eu achei espetacular isso aqui, viu? E encontre nas grandes livrarias do Brasil. Deixa eu te perguntar, inclusive pessoas que estão com depressão, é bom ler esse livro? Beleza. Então, Porque eu mostro o caso, por exemplo, de pessoa com depressão. E geralmente a pessoa que tem depressão, né, mano? É geralmente quando a pessoa faz um ódio em relação a ela própria. Ai, bom, muito bom. Gostei, parabéns para você. Olha, e a esposa dele, Eliane, vai estar conosco em breve, viu? Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Olha, né, Giovanni? Entrevista espetacular, viu? Para vocês, nosso muito obrigado. Fernando, nosso muito obrigado. Eu agradeço a você, viu, Alemar, e a todo o seu público maravilhoso aqui de Uberaba, na região, pela oportunidade de poder divulgar esse livro. Porque esse aqui é um livro de cura. Maravilha. Ajudar o povo. Maravilha. Muito obrigado a todos.